Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Falar de Saúde, podcast que tem como objetivo te auxiliar a ter uma vida mais saudável. Sempre aqui às segunda-feiras, às 19 horas, com novos convidados e novos temas para você. Hoje nós temos um assunto especial para conversarmos. O tema do nosso podcast é comida de criança, saúde de adulto, investindo na nutrição infantil. Para isso, trouxemos uma convidada especialista para falar sobre a alimentação. Afinal, o nutricionista é o profissional mais indicado para tratar sobre esse assunto. Damos as boas-vindas a Monique Marielli. Seja bem-vinda. Conte um pouquinho sobre você para nós, Monique. Muito obrigada pelo convite. Iniciando, eu sou a Monique, eu sou nutricionista, eu me formei em nutrição na UFG, foi em 2022, eu colei grau, e durante a graduação eu fiz esse estágio numa clínica de desenvolvimento infantil, relacionado à nutrição infantil e também com gancho em nutrição escolar. E eu me apaixonei pela área. Então, assim que eu me formei, eu fui convidada para atender nessa clínica e iniciei a pós-graduação em nutrição materno-infantil, fiz cursos sobre comportamento alimentar na área, voltado para a área, cursos específicos, e atualmente eu também faço mestrado. Então, atualmente, estou fazendo após o mestrado, atendo nessa clínica de desenvolvimento infantil, mas é em Goiânia. Aqui em Palmeiras, eu estou atendendo na clínica integrada e no espaço onde a Keturi e a Viviane são donas proprietárias. Eu atendo lá juntamente com elas. Mais do que capacitado, então, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão muito importante que é a alimentação infantil, que acaba influenciando diretamente a saúde de um adulto, certo? Certo. Antes de iniciarmos as nossas perguntas, gostaríamos de agradecer aqui aos nossos parceiros, Centro Clínico Olavo Schermer, lá onde você pode encontrar diversas especialidades médicas e também uma equipe multiprofissional completa para te atender, além de laboratório com exames laboratoriais e também exames de imagem. Também agradecemos ao nosso parceiro Laboratório Biomed. Lá você pode fazer teste do pezinho, sexagem fetal, DNA e vários outros exames, incluindo exames de check-up. Marque o seu check-up e se torne mais saudável. Vamos então, sem mais demoras, Monique, iniciar aqui as nossas perguntas, né? A primeira pergunta é: como os pais eles podem contribuir para uma construção de hábitos alimentares saudáveis desde cedo, né? E existem muitos alimentos que são alimentos prontos para consumo, que são classificados como alimentos ultraprocessados. Como esses alimentos também influenciam nesse contexto? Então, o papel dos pais, ele é fundamental. Os responsáveis, como o próprio nome já diz, eles são responsáveis pela alimentação e por esse aprendizado alimentar da criança, porque comer é um comportamento aprendido. Então, esse aprendizado se inicia desde a infância. Na verdade, os primeiros 1000 dias são fundamentais, que é desde a gestação até os 2 anos de idade. Então, tem algumas recomendações que são extremamente importantes, incluindo o consumo de açúcar e ultraprocessados até os 2 anos de idade, que não é recomendado. Então, são orientações que elas são baseadas em evidências científicas, que têm comprovação, que têm uma lógica e que vale a pena a gente sim seguir à risca essas recomendações. Os pais, de acordo com a divisão do modelo de responsabilidade, que tem uma autora que fala sobre comportamento alimentar, que é Ellen Satter, que ela fala sobre esse modelo de divisão de responsabilidades. O pai, ele tem a responsabilidade de estabelecer horários, então a rotina da criança é o pai que estabelece. O que vai oferecer para a criança? Então, na mesa tem cenoura e pepino. O pai ofereceu isso para a criança. A criança, ela tem a responsabilidade de escolher o que ela vai consumir. Então, entre cenoura e pepino, ela vai querer comer somente a cenoura. Então, ela tem essa autonomia. Mas, na rotina, com essa mudança, historicamente, teve uma mudança
de contexto social. Então, com os direitos que as mulheres adquiriram, lutaram para ter, elas começaram a ir para o mercado de trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve essa mudança na tecnologia de alimentos, então teve o desenvolvimento dos ultraprocessados. Isso tudo influenciou na demanda de alimentos. Atualmente, a gente está vivendo numa época onde tem a maior demanda de alimentos. Isso compete com crianças que estão em bolsões de pobreza, que sim, elas passam fome, infelizmente, mas onde nós moramos atualmente, claro que tem as desigualdades, mas a gente tem uma grande oferta de alimentos. E mesmo assim, há crianças com o peso eutróficas ou até acima do peso, mas com a famosa fome oculta. Por quê? Porque elas não comem os alimentos que satisfaçam as necessidades, tanto podem satisfazer até as necessidades energéticas, mas não satisfazem as necessidades nutricionais. Então, é importante, sim, a gente ter essa atenção para a alimentação infantil. E os pais têm esse papel fundamental. Apesar da correria, a gente tende a querer comprar esses alimentos ultraprocessados. Mas a gente consegue, sim, orientar estratégias, referências locais que vocês conseguem fazer uma alimentação mais prática, mas de maneira mais saudável e que satisfaça essas necessidades nutricionais da sua criança. Perfeito. Você citou algo muito importante, que é a construção de hábitos, que se inicia logo ali nos primeiros 1000 dias, que já vai ter influência também em todas as fases da vida da criança, né? E essa escolha do que a criança gosta ou não de comer, ela também é influenciada por essa oferta de alimentos dos pais. E a gente sabe que logo ali no início a criança ela pode ter a chamada seletividade alimentar. Como que os pais responsáveis podem diagnosticar ou então já identificar sinais e lidar com essa seletividade, Monique? Então, os primeiros 1000 dias, esse momento super importante, que vai da gestação até os 2 anos, ele faz parte dessa construção dos hábitos alimentares. Então, desde a gestação, a criança, sim, ela tem esse acesso aos sabores. Então, do que a mãe come na gestação já influencia nessa preferência alimentar da criança. Aí vai para a fase de amamentação, que também é muito importante, e chega na parte da alimentação complementar, que é uma fase fundamental, onde que a gente tem que prestar atenção nas texturas, na evolução dessas texturas, para que não tenha, para que essa criança consiga se desenvolver por completo, para que ela tenha uma alimentação adequada, para que ela consiga se alimentar de maneira adequada. E durante os 2 anos, quando chega na fase dos 2 anos, a criança ela passa a ter noção do geral. Então, ela consegue se ver como um indivíduo. Então, ela começa a falar não para as coisas. Ela consegue entender que ela tem esse direito de escolha. Então, durante essa fase, nos 2 anos, tem o período da seletividade que é esperada. É esperada da idade, aos 2 anos, ter esse tipo de seletividade por causa da fase em que a criança está. Mas, até que ponto isso se torna prejudicial? Quando a criança ela começa a comer, o que é seletividade alimentar? A seletividade alimentar como uma dificuldade alimentar, ela pode ser considerada o quê? Quando a criança ela come menos que a média das crianças da idade dela. Quando a criança, apesar a mãe oferece várias vezes, e mesmo assim a criança ela não aceita. A criança ela vai selecionando os alimentos de acordo com a textura. Então, vai ter crianças que elas não comem nada que é pastoso, nada que é líquido. Aí, essa seletividade, ela tem níveis. Então, tem a seletividade que é esperada da idade, que isso tende a evoluir com o tempo. Então, a criança ela é seletiva, mas depois ela vai ampliando o cardápio, ela vai começando a voltar a aceitar as coisas. Aí tem a seletividade leve, que essa criança ela não vai voltando a aceitar as coisas, ela vai selecionando cada vez mais. E tem a seletividade mais
vamos dizer, mais grave um pouquinho, que tem crianças que elas não comem um grupo inteiro de alimentos. Então, ela seleciona, ela não come nenhuma fruta, ela não come nenhuma verdura, ou ela come algumas frutinhas e nenhuma verdura, nem tomate, nem que é do hábito da casa. Por quê? A criança, ela tende... É recomendado que a criança coma a comida da casa. Então, e que essa comida seja de qualidade. Então, que tenha uma verdura no almoço, que tenha frutas de maneira rotineira em casa. Então, essa criança, é esperado que ela aprenda a comer a comida da casa. Então, quando esses pais, eles, além da comida da casa, eles são obrigados a fazer uma comida separada só para essa criança, porque essa criança ela não aceita nada que a casa inteira come, é sim preocupante e é sim esperado que os pais busquem esse auxílio. Fica aí o alerta para você, pai, o responsável. Se você identificou algum desses sinais que a Nutri falou aqui, procure uma profissional para auxiliar a sua criança. Vamos para a próxima pergunta, então. Como lidar, Monique, com essa resistência das crianças em experimentar novos alimentos? Existem técnicas específicas que podem auxiliar? Você já citou algo muito interessante na pergunta anterior, que é, às vezes, a adequação da consistência da comida, mas existe mais alguma coisa que a gente possa aqui falar para quem está nos assistindo? Então, a seletividade, ela é causada tanto por fatores comportamentais. Então, o ambiente em que ela está inserida influencia, sim, nessa aceitação de alimentos. Então, é importante que se observe essa questão da oferta dentro de casa. Então, você leva essa criança na frutaria para escolher os alimentos, ela conhece esses alimentos, está inserida dentro do contexto dela, mas a seletividade ela também pode ser causada por outros fatores sensoriais, questões fonoaudiológicas. Então, a criança ela não tem as habilidades necessárias de mastigação, ou ela tem uma língua presa que ainda não foi investigada. Então, a seletividade alimentar ela é tratada de maneira multifatorial. Por isso, e multidisciplinar também. Então, é importante que tenha, se necessário, os encaminhamentos para fono, para TO, para psicóloga. Isso, claro, que depende do caso, que tem que ser analisado. Mas, no dia a dia, é importante que a mãe, primeiro, ela não force de maneira agressiva essa criança a comer. Por quê? Quando a criança ela já não quer comer, a mãe, ela força, faz a criança ficar nervosa. Tem alterações hormonais que fazem com que essa criança entre em estado de luta ou fuga, que é algo biológico nosso. Então, ela se vê em uma situação que é de perigo para ela. Isso faz com que ela sinta menos ainda vontade de comer. Então, usar outras estratégias, usar o lúdico, fazer com que a criança participe dos momentos de preparo dos alimentos, nem que seja para cortar uma alface, nem que seja para rasgar, para amassar o alho, mas que a criança ela esteja envolvida nesses processos, que ela tem crianças que quando depende do temperamento da criança, mas tem crianças que quando ela participa do processo, ela tem esse maior interesse para comer. Então, primeiro, não forçar a criança, incluir a criança nos processos. E, se necessário, se vê que é necessário, buscar ajuda e também essa questão de consistência. Por exemplo, a criança ela pode não gostar da cenoura crua, mas ela vai gostar da cenoura cozida. Inserir a cenoura pode-se começar com um bolo de cenoura. Você chama a sua criança para ela ter contato com a cenoura no bolo. Depois você vê que a cenoura no bolo fica gostosa. Talvez ela pode ficar gostosa cozida, ou talvez ela pode ficar gostosa crua, com temperos. Então, isso é teste que a gente também traz isso para a terapia alimentar. Porque a seletividade alimentar é recomendado que a gente trate através de terapias alimentares. Claro que quando a criança está pronta. Crianças que têm questões muito fortes, significativas quanto à textura, quanto à questão de fono, talvez ela tenha que estar preparada para chegar no momento da terapia alimentar, ela ter essas habilidades para conseguir lidar com esse alimento, que é muito desafiador para ela. Então, é importante, sim, a gente usar de recursos lúdicos, usar de técnicas dietéticas, culinárias,
para ter outras formas de apresentar esse alimento para a criança. Muito importante isso daí, Monique, porque hoje eu, como nutricionista, atendo só adultos, mas várias vezes eu escuto, por exemplo, assim, eu não gosto de um purê porque me lembra a minha infância que a minha mãe me obrigava a comer um purê. Então, a gente tem impactos aí desde a vida adulta, né? E esse é o tema do nosso podcast, a importância da gente ter esses bons hábitos ali já na infância. Excelente. Não, por exemplo, tem até um artigo que fala que eu li recentemente que crianças fizeram perguntas para adultos que falavam assim, você come esse alimento? Ele não, porque me deu memórias negativas, então não adiantou nada a mãe ter obrigado essa criança a comer quando ela era criança, porque quando adulta, ela fez o efeito contrário, ela ficou traumatizada com aquele tipo de alimento. E esse tipo de, essa construção, para a gente prestar muita atenção, voltando à questão dos ultraprocessados, antigamente a gente não tinha tanto acesso assim aos alimentos ultraprocessados. Com essa mudança, a gente vê crianças hoje todos os dias tomando suco de caixinha. Tem sucos de caixinha que são boas opções, que a indústria já conseguiu fazer. Mas a maioria que a gente encontra por aí não são tão boas opções assim, que a lista de ingredientes é enorme, tem uma quantidade enorme de açúcar adicionado. Então, essas crianças, elas comem todos os dias esse tipo de alimento. Alimentos que são cheios de açúcar, cheios de gordura, cheios de substrato de soja, geralmente. Que é uma forma também de gerar o comércio e tudo mais. Mas é importante a gente tomar cuidado com essa oferta para as nossas crianças, porque a gente ainda não tem noção do impacto que isso pode causar na vida adulta e que já está causando em curto prazo. As crianças de hoje em dia têm tem muitas crianças que estão com colesterol alto, que estão com triglicérides alto, que tá com pré-diabética, com excesso de peso, ou com eutróficas, mas que não comem com qualidade que é esperada e recomendada. Então, é um assunto que é importante a gente sim se atentar, para a gente ver o que nossas crianças estão consumindo. E a oferta desses alimentos não é só no âmbito familiar, né, Monique? Também está aí nas escolas. Se a gente for observar, por exemplo, as cantinas escolares, o que elas vendem, geralmente a maior oferta são de alimentos ultraprocessados. Existe algum conselho que você poderia deixar sobre isso para os pais responsáveis? Como auxiliar até nesse ambiente escolar? Será que seria possível levar uma lancheira? O que poderia ser feito? Sim, com certeza. Isso é uma preocupação muito grande, porque hoje em dia a gente tem o PNAE, né, que é o Programa de Alimentação Escolar das Redes Públicas de Ensino, mas existem legislações que falam sobre a oferta em cantinas, que é por lei que não é recomendado essa tamanha oferta de ultraprocessados, tamanha oferta de fritura, de embutidos, que é a salsicha, o presunto, e mesmo assim a gente vê com essa frequência. Então, como os pais podem fazer? Em casa, ter a base, com certeza, mas a gente vê que crianças, 200 dias letivos, então, grande parte dos dias do ano da criança, ela fica um período grande na escola. Então, é importante, sim, se preocupar com o lanche. E tem opções saudáveis. Então, sempre ter uma frutinha, sempre optar por quitandas ao invés de ultraprocessados, por exemplo, um pão de queijo do que uma bolacha recheada. É muito melhor. E tem opções que a gente pode congelar, bolinhos mais saudáveis que podem ser feitos congelados, para poder, hoje em dia, a gente também tem muitos utensílios, como air fryer, micro-ondas, que auxiliam muito esse preparo dos lanches. Então, para facilitar, deixar congelado, fazer um lanche mais adequado nutricionalmente para essa criança. E é importante porque a criança está inserida num contexto social. Então, se só ela leva um lanchinho mais saudável, feito em casa, e ela vê os coleguinhas
todos consumindo outro tipo de alimento, acaba que ela fica querendo também. Então, é importante todos os pais se alinharem. Não que seja algo radical, que a criança nunca possa comer, porque faz parte do contexto social. Mas a base, a maioria dos dias, tem que sim ter essa preocupação para a gente cuidar da saúde das nossas crianças. Vamos para a última pergunta, então, Monique. Qual palavra de encorajamento você poderia deixar aqui para os pais e responsáveis que estão nos assistindo sobre a necessidade de observar todos esses sinais que nós conversamos aqui e como funciona aí o tratamento com um nutricionista que está especialista ali nessa fase da nutrição infantil? Então, a minha palavra de incentivo é que muitas vezes realmente o fluxo hoje em dia é corrido, mas que esse investir na saúde da criança e que a alimentação é fundamental para essa saúde é um passo indispensável e que vai sim ter frutos no futuro e até no presente. Então, vale a pena investir nessa área da saúde da criança e voltar aos hábitos antigos de preparo em família, do ambiente familiar, de fazer comida em casa, de preparos mais caseiros, e deixar um pouquinho de lado esses ultraprocessados e focar nisso. Eu trabalho aqui com atendimento individual, né? Mas com comer exagerado, seletividade alimentar. Na seletividade alimentar, é indicado, como eu disse, as terapias alimentares. E eu pretendo, meus planos futuros, em junho, começar um grupo de crianças de educação alimentar e nutricional. Porque esse grupo de crianças, o trabalho é muito eficaz, tem muitos resultados, para a gente fazer realmente esse trabalho aos pouquinhos, ensinando para a criança ir aprendendo, raciocinando, para ela aprender a fazer boas escolhas. Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar. Meu Instagram é Monique Marielle Nutri e estou à disposição. Finalizamos, então, hoje mais um podcast com esse bate-papo sensacional aqui sobre nutrição infantil. Fica aí o alerta para você e também o convite. Se você identificou aí na sua criança algum desses sinais que nós conversamos aqui, marque uma consulta e melhore a alimentação dela. Agradecemos novamente aos nossos parceiros Centro Clínico Olavo Schermer e Laboratório Biomed. E esperamos você aqui toda segunda-feira às 19 horas, sempre com novos temas. Muito obrigada novamente, Monique, e assim finalizamos o episódio de hoje. Até mais!